Olá! Começa agora mais um episódio da quinta temporada do Esfera Cast, um videocast que dá um tom aos assuntos de maior destaque do país. Dessa vez falamos com Vander Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan, com larga experiência nos setores imobiliário e de varejo, além de expertise no relacionamento com agências reguladoras e governamentais. O empresariado, hoje ele é parte da solução para este governo ou para qualquer governo. Hoje, a questão talvez número 1 do país é voltar os processos, os programas que visem combater a criminalidade. A entrevista é conduzida pelo jornalista Márcio Gomes, apresentador do CNN Prime Time. Muito obrigado pela sua presença primeiro no seminário e agora nessa nossa rápida conversa, mas que eu acho que vai ser muito interessante, porque recentemente dados do comércio vieram muito positivos aqui no Brasil. Em comparação com fevereiro de 2023, me corrija se estiver errado, fevereiro desse ano teve um crescimento de 8%, mais de 8% no volume vendido no país. O que a gente tira de conclusão desse índice? Márcio, é um índice bastante agradável, de ouvirmos, mas sempre vem com as cautelas, dado questões como a taxa de juros, que ainda preocupa. Recentemente teve uma revisão para cima, então o varejo e a política de crédito nacional, eles estão muito ligados. Então, essa expectativa de um primeiro trimestre, e esse crescimento, ela tem que ser lida com otimismo, mas sempre com cautela. Eu acredito que a diversidade e a criatividade, principalmente do varejo, eles sempre estiveram ali na vanguarda. Então, muito dessa conquista, eu acho que se dá em relação à criatividade do varejista brasileiro. Você falou que a taxa de juros talvez não caia, como se planejava, enfim, você citou o obstáculo que é a taxa de juros. A gente está nesse momento de dúvida se a taxa de juros vai cair no ritmo que nós estamos vendo desde o ano passado até agora. A gente tem também o problema de um governo que gasta muito, arrecada bem e gasta muito. Qual é o sinal amarelo ou quais são os sinais amarelos acesos que você identifica para este ano a gente possa ter esse sucesso que vimos até agora? Mas eu diria que o empresariado, hoje ele é parte da solução para este governo ou para qualquer governo. Então, as pessoas que estão num fórum como esse, os empresários, os executivos, eles estão para compartilhar as ideias de como aumentar a produção, de como ter mais qualidade, ser mais eficiente. Então, os debates giram muito em torno disso. Agora, quando há uma interferência ou quando não há uma sinalização que exponha uma segurança jurídica para o empresariado, então há uma retração natural. Um exemplo que eu dou é a questão do PERSE. O PERSE... Programa de eventos. O programa de eventos, que ele foi discutido no Congresso, aprovado, depois foi rediscutido, aprovado, inclusive com a participação do governo, do atual governo, e no final do ano passado teve uma medida que revogava o benefício desde 1º de abril deste ano. Então, essas mudanças, aquela questão que o Malan comentava, que no Brasil até o passado é incerto, isso tira um pouco da confiança. E a crise de confiança, essa é a pior de todas, porque às vezes os dados eles vão numa direção, mas a confiança do investidor, a confiança dos empresários vai num sentido contrário. Eu acredito que se o governo compreende essa máxima de que o empresariado ele não é o vilão, e sim ele é o alicerce, principalmente na geração de empregos, que é o maior programa social que um país pode estar, eu acredito que a gente possa ter aí mais investimentos, independentemente da velocidade que a queda na taxa de juros se mostra. O senhor falou da insegurança jurídica e perdão aqui a ligação óbvia que eu faço com a insegurança pública que nós temos no nosso país e vejo como um empecilho também
na sua área. Eu queria saber o tamanho do impacto da insegurança pública e o que o senhor vê sendo feito, se funciona, se está funcionando ou não. Seja pelo governo federal, e a gente teve aqui o ministro Lewandowski falando, ministro da Justiça e Segurança Pública, pelos governos estaduais também. Como o senhor vê o encaminhamento dessa questão, desse problema? Aqui outro fator, né, que impacta, né, na decisão Sim. de investimentos. Sim. E uma questão é o dado concreto, né? Talvez se vocês fossem olhar os dados, e eu não os tenho, né? Vão dizer que a criminalidade está aumentando ou diminuindo, enfim. Mas o que há de fato, e eu vejo na população, principalmente de matérias que eu acompanho, a falta da percepção, né? A percepção da falta de segurança. Para mim, esse é o dado que é relevante. Então, quando as pessoas têm uma percepção de que não há segurança, naturalmente as pessoas tendem a se retrair, né, a não expandir o convívio social, e aí é o hotel que vai ter uma atividade reduzida, né, é o comércio que vai ter uma atividade reduzida, enfim, as pessoas elas tendem a diminuir, né, o consumo. É um movimento que tem uma correlação direta. E é a falta, né, e essa questão do crime organizado, né, tendo avançados em cidades, você vê, por exemplo, no interior de São Paulo, essas gangues que roubam os carros fortes, né, nas rodovias, né, essas ações que são midiáticas, né, da criminalidade, ou o avanço de organizações no Rio de Janeiro, né, isso, de certa forma, inibe bastante o apetite, né, de empresários e de empreendedores em investir. Então é preciso, eu diria que hoje a questão talvez número 1 do país é voltar, né, os processos, né, os programas que visem combater a criminalidade. O senhor falou já do PERSE, o Programa de Estímulo a Eventos e a recente mudança que houve. De que forma, apesar da pandemia já ter passado, ainda é necessário este programa? É uma boa pergunta, né? O tema, né, foi rediscutido 2 vezes, né? E ele está muito relacionado a setores, né, de alta empregabilidade, né? Então, nas 2 revisões do programa, né, notou-se que ainda, né, o impacto sofrido na pandemia ainda persistia. Vamos lembrar que esses setores, né, ficaram 2 anos, né, sem nenhuma atividade. E setores ligados até à cultura, né, artistas de rua, né, e não só grandes empresas, tem grandes empresas também. Então, a avaliação é que esse ano, por exemplo, não faria sentido, dia 30 de dezembro, você anunciar que 3 meses depois o programa acabaria. Não faria sentido. E houve um planejamento desses setores, né, aquisição de materiais, contratação de pessoas, e toda empresa faz um planejamento de 1, 2 anos. Né? Então, é natural que, e de novo, são setores que nunca tiveram nenhum benefício, né? Diferente de alguns setores da indústria, né, cujos benefícios se renovam a cada 5 anos, esses setores nunca tiveram nenhum benefício. Então, eu entendo que esteja dentro do orçamento. Aí, podemos olhar também, Márcio, em relação a tributos, olha, se isso tem um impacto na arrecadação, né, do governo, vamos lembrar que tem outras atividades que talvez tragam tributos para o governo, e aí eu posso citar alguns exemplos. A tributação, né, do e-commerce internacional das encomendas de $50, né, que acaba impactando aqui o varejo nacional e muitas empresas nacionais. O cigarro eletrônico, que é polêmico, né, mas se você andar hoje na sociedade, você vê o cigarro eletrônico, ele invadiu o comércio e é um produto proibido. Então, o quanto não se perde de arrecadação e ainda assim, por ser um produto proibido, vai impactar no sistema de saúde do país. A sonegação no setor de combustível, sonegação no setor próprio tabagista. Enfim, então tem outros, né, tem outros, vamos dizer, quantias de dinheiros que podem entrar na contabilidade formal de um país e não necessariamente espremer aqueles que lá atrás
sofreram e que continuam sendo responsáveis por empregos. O setor de eventos é enorme. Eu pergunto para o senhor agora vou fazer para o senhor agora 3 perguntas e eu gostaria da sua resposta em bate-pronto. Tá bom. Já está no final da nossa entrevista. A primeira delas, qual é o grande desafio do Brasil hoje? Ainda é a falta de segurança jurídica e institucional. Jurídica não só do Poder Judiciário. Eu digo nas estruturas, né, que compõem o dia a dia da vida de um empresário, por exemplo. Claro. Em qual setor da economia brasileira o senhor investiria agora? Eu investiria no varejo. O varejo é dinâmico, o varejo é pujante, ele está conectado ao dia a dia das pessoas, autogerador de emprego, eu investiria no varejo. E se o senhor fosse presidente do Brasil, qual seria a prioridade da sua agenda? Educação. Eu conversei com Wander Giordano, vice-presidente institucional da Multiplan, uma das patrocinadoras deste nosso evento Esfera Brasil Hoje. Prazer ter o senhor aqui com a gente, principalmente estimulando diálogos aqui. Muito obrigado pela conversa. Agradeço, Márcio, e conte conosco sempre. Obrigado.